Saudações amigo e amigo orquidófilo, abrindo mais um vídeo aqui do Orquidário Colpo. Gente, estou na minha antiga casa, ela está em reforma para fazer a venda. Vim aqui dar uma olhadinha para ver como é que estão as orquídeas que ficaram aqui, que restaram. Ó. Tem alguns dendróbions. Só que adivinha o que apareceu aqui? Ó? Uma pequena mudinha, um seedling nascido de semente. Quer saber qual espécie é? Então, deixa o like, se inscreva no canal, assista até o final. E ative o sininho para receber sempre em primeira mão conteúdos aqui do Orquidário. Vou virar a câmera e você vai ver um lindo seedling nascido de uma sementinha de orquídea. Quer saber qual é? Então vamos lá. Bom pessoal, chegando aqui na minha antiga casa, como vocês podem ver, tá uma bagunça, toda feia. A gente está fazendo as reformas aos pouquinhos, né? Sabe como é que é? Obra para deixar a casa apta para a venda, né? E algumas orquídeas ficaram por aqui. Ó, eu tenho muitas frutíferas, e aqui eu tenho alguns dendróbions, algumas ancianteras, ó, como essa aqui, ó. Tinha alguns epidendros que eu já retirei aqui desse lindo butiá, esse butiazeiro, mas alguns resquícios de orquídeas ficaram. Aqui eu tenho um pé de caque, ou caqui, ó, cheio de frutinhas. Então aqui as orquídeas sempre se deram bem, ó, dá pra ver alguns chuveirinhos de ouro lá em cima. Mas o que me motivou a fazer esse videozinho para vocês foi a presença de filhotinhos de uma antiga espécie que eu tinha aqui nessa bergamoteira pocã, mexerica, bergamota pocã. Também tem alguns dendróbions e tal. Percebo que tem bastante musgo, né, bastante umidade, né, porque ela recebe bastante chuva durante esse período chuvoso aqui. E percebam, ó, eu vou chegar aqui, ó. Olha que interessante, pessoal. O enraizamento, né, do dendróbio. E a gente sabe que as orquídeas têm uma interação com um tipo de fungo chamado de fungo micorriza. E esse metabolismo desse fungo, junto das raízes, liberam energia, açúcares. E esse fator é primordial para o aparecimento dessas mudinhas, ó, porque libera bastante energia para, olha só, gente, para o surgimento e o desenvolvimento dessas pequenas plantinhas de orquídeas. Olha só que interessante. Vou chegar bem pertinho para vocês verem. Ó. Olha só que perfeito. Ó. Essa muda um pouquinho mais desenvolvida já. E olha só a pequenininha ali ó, saindo. Ó. Já tem um grande enraizamento, a interação com as formigas, tem líquen também. Então é um ambiente propício. E não é por acaso que essa orquídea se instalou juntinho ali das raízes. É que, pessoal, como eu falei antes, as orquídeas dependem muito desse fungo micorriza, porque as orquídeas, para se dispersarem, elas elaboraram um sistema de várias sementes, mas umas sementes diminutas, com pouca energia, bastante leve, para que o vento auxilie nessa dispersão. Então, como ela não tem nada de energia, ela depende muito do substrato no qual a sementinha vai chegar. E quando tem enraizamento de outras orquídeas e tem também esse fungo micorriza que está atuante junto às raízes, ele vai liberando daí energia de forma sistemática. E quando chega uma sementinha de qualquer tipo de orquídea, ela vai, digamos, abrir uma chance a mais. Ela vai aumentar a probabilidade dessa semente entrar em estado de desenvolvimento e a produção de uma nova muda. Então, pessoal, foi isso que ocorreu aqui, ó. Antigamente eu tinha um epidendro latilabre aqui junto dessa linda frutífera, né? E certamente eu produzi bastante, até eu cheguei a fazer alguma fecundação e produzi bastante cápsulas de semente que abriu, ó, mas bem de forma discreta, eu não percebi. Algumas sementinhas caíram nessa parte onde tem bastante enraizamento com as orquídeas. E que bonitinho, olha só. Todo o panorama e o desenvolvimento, olha só, dessa linda mudinha, ó. Ela já está começando a criar já o corpo do Epidendro latilabre. Tem uma segunda mudinha que eu não tinha visto ainda também ali do lado. E é claro que várias sementes chegaram aqui, pessoal. Mas percebam, certamente milhares de sementes chegaram aqui, mas só 2 vingaram. Isso realmente reforça aquela ideia que o fungo micorriza, ele auxilia por demais no desenvolvimento e até determina se uma orquídea vai se fixar nesse ambiente ou não. É incrível. Então, pessoal, veja como é importante
o substrato, a escolha de substrato para a gente fazer a germinação de uma orquídea. Se você tem curiosidade, eu tenho uma cápsula aqui de sementes e eu gostaria de germinar. Faz o teste, abra a cápsula de semente junto das raízes de outras orquídeas, pode ser. Não precisa ser da mesma espécie, porque esse fungo está presente em todas. Na verdade, esse fungo está presente em toda a natureza, correto? Só que ele predomina, ele tem um grau de incidência maior perto de raízes de vegetais. Então, faça o teste, abra, se você tem uma cápsula de semente, abra junto, ó, que nem eu fiz, abra junto perto das raízes de outras orquídeas. Você vai ter uma chance maior de produção de plantas. É bem interessante, né? E olha que interessante, gente. Do lado dessa bergamota pocã, temos aqui um pé de caque. E percebam também, ó, a quantidade de mudinhas que apareceram junto desses oncídios, ó, o nosso chuveirinho de ouro. Tá vendo aquela quantidade lá em cima, ó? Aquilo lá foi desde o início mudinhas. Eu venho acompanhando faz tempo e desde o início, a partir da primeira mudinha começou, ó. É impressionante como ela se estabelece no local. E aqui também, ó, tem algumas mudinhas menores aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, nasceu a partir de cápsula de semente. A gente pode ver lá em cima, ó, que tem umas hastes florais, tem algumas flores e eventualmente a produção de cápsula de semente. E olha só, chegando nesse local, ó, propício, ó, nesse local aqui, ó, um tronco relativamente rugoso, onde a sementinha pode se encaixar aqui nessas reentrances aqui, ó. Olha só a qualidade do local, ó. Bastante úmido porque tem esses musguinhos, tem alguns líquens também espalhados por aqui. Antigamente tinha gato, e pelo jeito deve ter gato de outras pessoas aqui, ó, que aqui tá liso, ó, exatamente pela subida do bichano, ó. Mas aqui, ó que perfeição, a quantidade de musguinho. Então é uma área bastante propícia, ó. Aqui eu retirei todas as minhas orquídeas, fui levando para o meu orquidário oficial, né? Então ainda tem os resquícios onde estavam algumas raízes esquecidas, ó. E é essas raízes esquecidas que atua esse fungo micorriza. Então é aí que está o sucesso das orquídeas, elas dependem, né? Então é quase uma relação tritrófica. Ela tem as orquídeas, tem o substrato e tem o fungo micorriza, que ajuda a estabelecer as sementinhas das orquídeas num novo ambiente. Natureza fantástica. E como essas orquídeas estão em frutíferas, outro fator importante é a presença o quê, ó? Das frutas, ó. Aqui tem uma interação muito interessante, ó, porque insetos se alimentam dessas frutas, o que pode também trazer um pouquinho, tem algumas abelhas ali, pode trazer outros insetos que vão fazer a polinização da orquídea. O passarinho vem buscar a frutinha, faz o cocôzinho lá em cima, que a gente chama de guano, chove, e esse cocôzinho vai sendo liberado através do tronco. Chega na orquídea e acaba fertilizando, adubando de forma natural a orquídea. Porque a gente sabe que o cocôzinho dos pássaros tem muito nitrogênio, que é um dos grandes macronutrientes e importantes. A gente sabe que o cocôzinho das aves tem muito nitrogênio, que é um dos macronutrientes responsável pelo crescimento vegetal. Então, além do ambiente perfeito, a interação com as raízes, temos também a potencialização da germinação através da adubação natural advinda dos pássaros. Incrível! Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo aqui do Orquidário Copo. Hoje falei rapidamente um pouquinho dessa belezinha que nasceu aqui a partir de sementes. Produção de mudas através de sementes das orquídeas. Até o próximo vídeo.